Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Tem alguma coisa errada com o meu sobrinho. Olá, Luciano. Quero contar para você essa experiência que é tão pessoal que eu jamais contei a ninguém. É um assunto muito delicado e difícil de relatar, já que envolve um membro muito próximo e importante da minha família, o meu próprio sobrinho. Algumas pessoas acreditam que uma pessoa se torna má devido às influências do ambiente onde ela é criada. Outras já acreditam que o mal já nasce com as pessoas e as acompanha desde o nascimento, ou até mesmo de outras vidas. Quem nunca conheceu uma pessoa de gênio ruim, ou que sem motivo sente prazer em fazer maldade para os outros? Depois que o meu sobrinho nasceu, eu passei a não ter dúvidas de que uma pessoa não escolhe ser má, e sim, o mal é quem escolhe a pessoa. Eu tive essa certeza quando meu sobrinho ainda era um bebê. Luciano, eu peço que você não mencione o meu nome, pois eu prefiro permanecer no anonimato. Dito isto, eu começaria a contar a minha história com o único objetivo de conscientizar as pessoas que têm filhos para que avaliem bem as consequências de seus atos e tome providências diante de qualquer sinal de que algo não está certo. Quando isso aconteceu, nós morávamos em Goianazes, na Grande São Paulo. Eu começo contando que eu venho de uma família pequena. Éramos apenas minha mãe, minha irmã mais nova e eu, pois o meu pai foi embora de casa quando a minha irmã tinha apenas alguns meses de vida. Eu tenho poucas lembranças dele, mas isso é outro assunto. Há muitos anos, minha irmã faleceu em um acidente de moto junto com o marido dela, deixando seu filho, que tinha apenas 9 meses, órfão. Naquele dia, eles o haviam deixado sob os cuidados da minha mãe, pois iam a um casamento em uma cidade que ficava aproximadamente a 1 hora da cidade onde eles moravam. Foi no trajeto que ocorreu aquele trágico acidente. Todos ficamos devastados com a notícia. Minha mãe até chegou a ser internada por conta de uma crise nervosa. Os médicos me disseram que ela não estava em condições físicas e nem mentais para cuidar de um bebê. Assim, praticamente, eu era a única que poderia cuidar dele, já que o marido da minha irmã não tinha família, apenas um irmão do qual não se sabia nada há muito tempo e que jamais conhecemos. Eu aceitei tomar conta do menino, sabendo o quão difícil isso seria para mim, pois eu sou mãe solo. Eu tenho uma filha, que na época tinha apenas 3 anos, e assim como aconteceu com a minha mãe, o pai da minha filha também foi embora quando ela ainda era um bebê. Então eu já tinha responsabilidade total por ela, e agora havia mais uma criança com a qual eu não poderia falhar. Quando finalmente o bebê chegou à nossa casa, eu o coloquei para dormir no berço que antes era da minha filha. Felizmente eu ainda não havia me desfazido dele. Eu também instalei na sua nova cama a câmera que eu usava no quarto da minha filha, pois ela já estava maior e não precisava tanto quanto um bebê. Isso me dava mais tranquilidade para vigiá-lo à noite, exatamente como eu fazia quando a minha filha era menor. Mas as coisas em nossa casa começaram a mudar. Tudo começou a ficar estranho e muito sinistro. Eu não encontro outra palavra para descrever. De repente, minha filha começou a me dizer que tinha medo do priminho de apenas alguns meses. Ela tinha 3 aninhos, então eu não levei suas palavras tão a sério. Mas ela dizia que não gostava de ficar perto dele. No início eu pensei que talvez fosse ciúmes, pois ela estava acostumada a ser a única criança da casa e a ter sempre toda a minha atenção. Mas com o tempo eu percebi que não era isso.
Uma noite eu estava no meu quarto com a minha filha, assistindo a um desenho animado que ela gostava muito. No quarto ao lado, onde o bebê estava dormindo, ou pelo menos era o que eu pensava, já que eu mesma o tinha colocado para dormir, nós ouvimos uma voz vindo de fora do nosso quarto. Era uma voz masculina de um adulto dizendo: "Me tirem daqui." Eu pulei da cama e eu fiquei alerta, pois eu pensei que alguém tivesse invadido a casa. Minha filha começou a chorar e se escondeu debaixo das cobertas. Eu disse para ela não sair do quarto. Eu estava morrendo de medo, mas eu sabia que eu precisava pegar o bebê que estava sozinho no quarto ao lado. Com a adrenalina a mil, eu não pensei duas vezes e corri para ver quem estava dentro da minha casa. Eu corri até o quarto do bebê e o encontrei sentado no berço, me olhando fixamente, sem emitir nenhum som. Ele não chorava e nem agia como um bebê normal. O seu olhar era muito estranho, fixo e perturbador. Eu senti um medo tão forte ao vê-lo que eu me senti mal por ficar com medo do meu próprio sobrinho. Ele tinha apenas 9 meses quando isso aconteceu. Depois de ver que ele estava bem, eu fui verificar toda a casa, pois eu queria ter certeza de que não havia nenhum intruso. Mas eu não encontrei ninguém. Tudo estava trancado, as janelas tinham grades e então era impossível que alguém tivesse entrado. Não havia sinais de arrombamento. Tudo estava no lugar. Eu voltei para o quarto onde a minha filha ainda estava chorando. Quando eu a descobri para dizer que tudo estava bem, eu percebi que ela estava tremendo. Ela dizia que havia uma pessoa má dentro da casa. Eu tentei acalmá-la dizendo que não havia ninguém, que eu havia verificado tudo e que estávamos seguras. Mas ela insistia que sentia muito medo e que havia alguém muito ruim ali com a gente. Depois que ela adormeceu, eu tive a ideia de assistir a gravação da câmera do quarto do bebê. Eu fui até o horário aproximado em que ouvimos aquela voz e então eu vi uma coisa que fez o meu sangue gelar. Na gravação, o meu sobrinho estava dormindo. De repente ele acordou e tentou se levantar. No vídeo, dava para ver nitidamente os seus pequenos lábios se mexendo exatamente no momento em que ouvimos aquela voz. Meus amigos, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Me custava aceitar que um bebê pudesse ter sido quem disse aquela frase com uma voz de adulto. Eu pensei que eu estivesse enlouquecendo. Então eu mostrei o vídeo para uma amiga minha que é como uma irmã para mim. Ela também não conseguiu acreditar. Realmente, parecia que era o bebê quem estava gritando, pedindo para sair dali. A minha amiga me aconselhou a levá-lo ao pediatra. Ela não sabia o que mais me dizer, mas o comportamento do bebê claramente não era normal. Ele não chorava e fazia coisas muito estranhas para sua idade. Eu segui o seu conselho e o levei ao pediatra da minha filha. O médico fez o exame geral e me disse que ele estava muito bem de saúde e parecia perfeitamente normal. Então ele me disse para não me preocupar. Mas quando eu mencionei o seu comportamento estranho, ele não soube o que me dizer, pois todos os exames tinham dado normais. Para ele, o bebê estava em perfeito estado de saúde. Meu sobrinho então começou a crescer, mas a minha filha nunca se aproximava dele. Ela sentia muito medo, tanto que passou a dormir comigo. Ela dizia que via coisas na casa e que seu primo era mau. Muitas vezes eu tentei conversar com ela, explicando que bebês não são maus e que ela deveria tentar se aproximar do primo e vê-lo como um irmão. Mas ela nunca me ouviu. O pavor em seus olhos era evidente. Então, coisas muito estranhas começaram a acontecer. O menino já tinha 1 ano e alguns meses. Ele crescia pouco a pouco, mas não como qualquer criança. Ele não brincava com seus brinquedos, não chorava e nem ria. O seu olhar sempre estava perdido, fixo em um mesmo ponto.
Quando eu colocava desenhos animados na TV, ele nunca prestava atenção. Muitas vezes à noite, ele ficava sentado no berço, sem fazer nada. Ao mesmo tempo, minha filha dizia que todo o tempo via um homem na casa. Às vezes ela acordava no meio da noite sem conseguir se mexer. Ela sofria de paralisias do sono e nesses terrores noturnos, ela via um homem sem rosto ao lado da sua cama, especialmente depois que começou a dormir sozinha. A princípio eu achei que fossem apenas pesadelos de uma criança pequena, até que eu mesma comecei a ver coisas estranhas dentro da minha própria casa. Depois daquela noite em que eu vi o vídeo da câmera e ouvi a voz saindo dos lábios do meu sobrinho, uma coisa dentro de mim mudou. Eu não podia mais continuar acreditando que tudo tinha uma explicação lógica. A minha filha tinha razão em sentir medo, e eu mesma já não podia ignorar a sensação de que algo estava errado naquela casa. Conforme meu sobrinho crescia, o seu comportamento se tornava cada vez mais estranho. Quando ele completou 2 anos, ele ainda não falava nem emitia sons como outras crianças de sua idade. Ele não balbuciava palavras. Ele não tentava se comunicar, apenas ficava observando. O seu olhar era fixo e penetrante, como se analisasse tudo ao seu redor. Minha filha, por outro lado, cada vez se afastava mais dele. No começo eu achei que fosse apenas uma implicância infantil, mas logo eu percebi que era medo genuíno. Sempre que estávamos no mesmo cômodo, ela evitava olhar diretamente para ele. Quando ele se aproximava, sua reação era instantânea. Ela ficava tensa e desviava o olhar, como se precisasse se convencer de que ele não estava ali. Uma madrugada eu acordei com aquela estranha sensação de que tinha alguém me olhando. Eu abri os olhos e na escuridão eu vi o vulto do meu sobrinho parado na porta do meu quarto. Ele não dizia nada, não se movia, apenas estava ali me olhando enquanto eu dormia. Depois de várias noites assim, eu decidi trancar a porta por dentro. Mas mesmo assim, todas as manhãs, ao despertar, eu a encontrava entreaberta. Eu tentei me convencer de que a minha filha a abria ao ir ao banheiro, ou que eu mesma a tinha deixado mal fechada. Mas a verdade era que a cada noite dormir ia ficando cada vez mais difícil. Luciano, o tempo passou e o menino continuava crescendo, mas o seu comportamento não melhorava. Aos 3 anos ele finalmente começou a falar, mas de uma forma muito estranha. Suas frases não eram as típicas de uma criança pequena. Ele não dizia "estou com fome" ou "quero brincar". Suas palavras eram fragmentos de frases sem sentido, expressões que nunca eram usadas em nossa casa. Era como se ele estivesse repetindo coisas que ele havia ouvido em outro lugar. Muitas vezes eu o encontrava murmurando enquanto passava ao meu lado. Sua voz era tão fria e sem emoção para uma criança da sua idade que eu ficava muito nervosa ao ouvi-lo. Uma noite, ao passar pelo corredor, eu ouvi sua voz vinda do quarto. Ele estava conversando sozinho. Eu me aproximei da porta para tentar entender o que ele dizia. Eu abri a porta de repente e o encontrei sentado na cama com os olhos abertos, olhando fixamente para a parede. Eu perguntei com quem ele estava falando, tentando manter a calma. Ele nem sequer pareceu notar a minha presença. Então eu me aproximei devagar, segurei seus ombros e eu senti sua pele muito fria. De novo eu perguntei com quem ele estava falando, e ele virou a cabeça lentamente para mim e me olhou com uma expressão vazia. Ele apontou para um canto escuro do quarto. Não havia nada ali, ao menos nada que eu pudesse ver. Eu senti um pânico tomar conta de mim. Eu peguei o meu sobrinho nos braços e saí do quarto rapidamente, com uma sensação de terror que eu jamais havia sentido na vida. Isso foi apenas o começo de tudo.
Foi ali que eu percebi de uma vez por todas que havia algo sinistro em nossa casa, e os dias seguintes apenas confirmariam esse pressentimento. Depois daquela noite, o comportamento do meu sobrinho ficou ainda mais estranho. Ele já não apenas murmurava palavras sem sentido, mas às vezes ele ria sozinho. Era uma risada baixa e entrecortada, como se alguém estivesse contando uma piada que apenas ele podia ouvir. Eu tentei várias vezes conversar com ele, mas ele sempre me respondia a mesma coisa, que ele estava conversando com um moço. Sempre que eu perguntava quem era esse moço, ele ficava em silêncio. Às vezes ele olhava fixamente para o corredor e sussurrava: "Ele não quer que eu fale com você." Quando ele olhava para um ponto fixo sem que houvesse nada ali, o meu medo crescia. Eu temia que ele estivesse vendo algo que eu não podia ver. As coisas foram se acumulando aos poucos e a sensação de que aquilo não estava certo se tornou cada vez mais difícil de negar. Foi então que eu decidi levá-lo a um psicólogo infantil. A terapeuta era uma mulher paciente e gentil e o acompanhou por várias sessões. No início, ela explicou que o comportamento dele poderia estar relacionado à perda dos pais e à falta de apego à nova família. Nada fora do comum, nada que não pudesse ser explicado com lógica. Mas com o passar das semanas, a sua atitude mudou. Um dia, após uma sessão, a psicóloga me pediu para conversar em particular. Ela me perguntou com um tom tenso, diferente do profissionalismo sereno com que sempre falava, se eu havia percebido alguma coisa de diferente nele. Eu perguntei a que ela se referia, e ela apenas suspirou como se estivesse decidindo até que ponto ela deveria me contar a verdade. "Eu não quero te assustar, mas o seu sobrinho não age como uma criança normal. Ele não demonstra emoções típicas. Ele não sente medo, culpa ou apego. É como se ele imitasse os outros, mas sem realmente sentir nada." Eu perguntei se ela achava que ele tinha algum transtorno e ela me disse que ainda era cedo para dizer. E depois de uma pausa, ela me disse: "Tem mais uma coisa." E então ela fez uma nova pausa antes de continuar. Durante uma das sessões, ele me olhou nos olhos e perguntou se eu também estava vendo um homem que estava atrás de mim. Eu perguntei quem era aquele homem, já que nós estávamos sozinhos na sala. Depois disso, ele ficou em silêncio e passou a me ignorar, como se eu não estivesse mais ali. Depois de ouvir isso, eu perguntei se ela achava que ele estava inventando aquelas coisas, na esperança de que houvesse uma explicação racional. Ela demorou alguns segundos para responder: "Não sei, mas eu nunca senti tanto medo de uma criança na minha vida." Após aquela conversa, eu me convenci de que o meu sobrinho não era uma criança normal. Eu tentei buscar mais ajuda, mas com o tempo eu percebi que ninguém sabia o que fazer com ele. Os anos passaram e, embora o seu comportamento mudasse conforme ele crescia, a sensação de desconforto que ele causava nos outros nunca desapareceu. Quando entrou na adolescência, a sua falta de emoções ficou ainda mais evidente. Ele não tinha amigos, não demonstrava interesse em nada, e o mais perturbador, ele nunca expressava medo ou tristeza. Uma vez, quando ele tinha 13 anos, um cachorro de rua correu em sua direção e mordeu seu braço. Eu corri para ajudá-lo, esperando vê-lo chorar, assustado ou, pelo menos, reclamar. Mas ele apenas olhou para o ferimento sem expressão alguma. Eu perguntei se estava doendo, e ele simplesmente olhou para mim e disse: "Não." Então ele ficou me encarando com seu olhar vazio de sempre. E por um momento, eu senti que eu não estava falando com uma criança, mas com alguma coisa que eu não conhecia. A ferida precisou de pontos, mas durante todo o procedimento, ele não demonstrou nenhum sinal de desconforto. Nem anestesia ele quis tomar.
Com o passar dos meses, ele passou a ficar cada vez mais tempo sozinho. Ele não gostava de esportes, videogames e nem música. A única coisa que parecia gostar era de se trancar no quarto e escrever em um caderno que ele nunca deixava ninguém ver. Minha filha, que na época já era adolescente, continuava com medo dele. Um dia, enquanto estávamos na cozinha, ela me perguntou com certo receio se ele também ficava me encarando sem motivo. Eu tentei mentir e dizer que eu nunca tinha percebido, mas a verdade é que eu também tinha notado. A maneira como ele observava as pessoas era como se as estivesse estudando, como se ele não fosse um de nós. Eu finalizei a conversa dizendo que aquele era o jeito dele e que ele não era mau, embora nem eu mesmo acreditasse nisso. Quando meu sobrinho completou 18 anos, ele usou o dinheiro que os pais haviam deixado para ele para se mudar. Ele disse que queria independência e, sem remorso algum, nos falou que não gostava de viver com a gente. Eu não discuti a sua decisão porque, para ser sincera, algo em mim sentia que tê-lo longe era o melhor. Talvez assim ele conseguisse se entender ou refletir sobre sua vida. Ele encontrou um pequeno quarto em uma área mais barata da cidade. Um lugar muito perigoso, mas, como se podia imaginar, isso não parecia incomodá-lo. Eu o ajudei com a mudança, embora no fundo me angustiava deixá-lo sozinho. Terminamos de levar suas coisas, nos despedimos e os primeiros dias se passaram sem incidentes. Tudo parecia estar bem, até que uma noite eu recebi uma ligação. Era a polícia. Disseram que eu precisava comparecer urgentemente à delegacia. Quando eu cheguei, me informaram que o meu sobrinho havia sido preso. Angustiada, eu perguntei se ele estava bem e o que havia acontecido. No fundo, eu não me surpreendia com a ideia de ele ter cometido algum crime. Talvez ele tivesse roubado alguma coisa em uma loja ou se envolvido em alguma briga. Eu pedi para vê-lo e perguntei o motivo da prisão. O policial olhou para mim e me disse: "Ele tirou a vida de uma pessoa, senhora." O meu coração pareceu que ia sair pela boca. Me disseram que eles receberam denúncias de gritos vindos da casa dele. Como ninguém atendia a porta, eles foram obrigados a arrombá-la. Ao entrar, encontraram o corpo de um homem na cozinha. Ele tinha várias perfurações pelo corpo. Meus amigos, eu me recusei a acreditar. Tinha que haver algum engano, eu insisti. Mas então me mostraram várias fotos. Quando revistaram o quarto do meu sobrinho, encontraram coisas ainda mais aterrorizantes do que o próprio crime. Na parede do quarto, havia símbolos satânicos desenhados com sangue. Havia velas negras, figuras estranhas feitas com ossos. E no chão, um caderno preto. O mesmo caderno que ele tinha desde a infância. Quando o abriram, encontraram páginas cheias de rabiscos e frases repetidas várias vezes. Ao saber disso, minha pele se arrepiou, pois eu me lembrei de que quando era bebê, ele falava com um moço. Ao que parece, esse moço nunca foi embora. Quando a polícia me mostrou o caderno, eu não consegui dizer nada. As letras escritas com raiva, as frases repetidas inúmeras vezes, era como se meu sobrinho não fosse ele mesmo. Me pediram para identificar a vítima. Era um homem de cerca de 40 anos que eu não conhecia. Ele não tinha antecedentes e nem qualquer relação com meu sobrinho. Simplesmente havia sido escolhido por ele. E não havia nenhuma razão lógica para ele ter feito o que ele fez. A polícia revisou as câmeras do prédio e viu uma coisa ainda mais aterrorizante. A vítima entrou no quarto do meu sobrinho por vontade própria. Desde o momento em que apareceu caminhando até o instante em que entrou no quarto, não houve resistência, não houve gritos, não houve qualquer sinal de que ele estivesse sendo forçado a entrar.
Tentaram interrogar o meu sobrinho, mas ele não disse uma única palavra. E não demonstrou nenhum pingo de arrependimento. Ele simplesmente ficou em silêncio, como sempre. Os policiais me disseram que a sua personalidade se encaixava perfeitamente nos traços de um psicopata. Ele não parecia assustado, nem com raiva e nem triste. Nele havia apenas maldade. Ele não parecia humano. Me permitiram visitá-lo algumas vezes antes do julgamento. Quando eu entrei na cela, eu o encontrei sentado no canto com a cabeça baixa, imóvel, como se o tempo dentro daquelas paredes não significasse nada para ele. Ele não levantou o olhar quando eu me aproximei. "Por que você fez isso, meu filho?" Eu perguntei com muita dor. No começo não houve resposta. Mas depois de alguns segundos, ele levantou o rosto e me olhou diretamente nos olhos e me disse que ele havia lhe pedido. Eu perguntei ingenuamente quem havia pedido, embora no fundo eu já soubesse a resposta. E então, um sorriso quase imperceptível surgiu em seu rosto, uma expressão sem emoção. E ele respondeu que o Senhor havia lhe mandado fazer aquilo. Eu quis saber se ele estava se referindo àquele moço que ele sempre mencionava quando ele era criança, mas ele não respondeu. Ele apenas sustentou o olhar com aqueles olhos vazios e inexpressivos, com aquela presença que nunca pareceu realmente humana. Eu não esperava que ele admitisse, mas a leve inclinação da sua cabeça foi o suficiente. E então eu senti uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Eu não podia ver aquela presença, mas eu sabia que ela estava ali. Eu senti um frio que penetrou nos meus ossos, uma sensação opressiva que me fez sentir uma tristeza profunda e um medo sufocante. E em algum momento daquele silêncio, eu ouvi a voz de um homem. Eu me levantei de repente com o coração disparado e saí imediatamente de lá sem me despedir. Depois daquele dia, eu nunca mais o visitei. Eu sabia que tudo estava perdido para ele. O julgamento aconteceu alguns anos depois. Ele foi declarado culpado e recebeu uma pena de 26 anos. Desde então, ele permanece em uma prisão federal de segurança máxima. Luciano, meu sobrinho, nunca demonstrou qualquer emoção. Ele nunca negou o que fez. Nunca pediu perdão. Ele simplesmente aceitou seu destino como se já soubesse que tudo terminaria assim. Minha filha e eu seguimos em frente com nossas vidas, ou ao menos tentamos. Nós nos mudamos para longe, trocamos de casa, de cidade, de tudo. Eu queria lhe dar uma chance de esquecer, de se sentir segura, de não precisar carregar a sombra de uma coisa que nunca deveria ter existido em nossas vidas. Mas, mesmo agora, anos depois, ela sequer pronuncia o seu nome. Ela não pergunta por ele e não quer saber de nada. E para ser sincera, eu também não. Ainda assim, eu tenho muitas perguntas. Se tudo isso começou quando ele ainda era um bebê, se desde então aquela presença esteve com ele, o que acontecerá quando ele morrer? Porque não importa quanto tempo passe, nem quantos anos ele passe atrás das grades. Um dia sua história chegará ao fim. E quando esse momento chegar, eu temo que não será apenas ele quem sairá daquela cela. Porque há algo que eu ainda não mencionei. Algo que me atormenta mais do que qualquer outra coisa. Depois do julgamento, a polícia me entregou alguns dos seus pertences. Entre eles estava aquele caderno preto. Eu não consegui evitar de lê-lo por completo. Eu virei as páginas com as mãos trêmulas até chegar à última. E lá, com tinta escura e uma caligrafia frenética, havia apenas uma única frase. "Isso ainda não terminou, tia. Nós vamos atrás da sua filha." Desde aquele dia, eu tenho vivido apavorada. Eu nunca consegui entender como essa coisa entrou em nossas vidas. E também,
Eu não faço ideia de quando eu vou me sentir livre disso tudo.